Meus irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu peço que vocês abram suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, e vamos ler os versículos de 16 a 17. Eu vou ler aqui o texto e depois a gente vai discorrer. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Os irmãos podem sentar, por favor. O que esse texto tem a ver com família, e mais especificamente com casais, o marido e a esposa? Será que nós podemos tomar esse texto que não fala nadinha de marido nem de mulher e aplicar para nós que somos casados? Certamente sim. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está aqui nesse ponto falando para a igreja. Ele está dizendo à igreja que ela deve ser instruída de tal maneira que haja instrução mútua com sabedoria entre as pessoas. E o ambiente deve ser um ambiente em que o louvor seja fruto exatamente dessa realidade que é o habitar a palavra do Senhor na vida de cada um. Então, se está falando para a igreja é composta de homens e mulheres e é composta, consequentemente, de marido e mulher. É o que mais tem, marido e mulher, esposo e esposa. Então, cabe sim a gente aplicar esse assunto, essa palavra aos casais. E o nosso tema, vocês já devem vai já ver aí, nosso tema é a palavra e o bem mútuo do casal. Já pode passar aí, né? Olha aí. O que é que diz aí? O tema. Leia aí, por favor. Ei, vocês não estão aqui, não? Eu estou sozinho com ela. Não é possível. Vamos lá? A palavra e o bem mútuo do casal. Então, aplica-se sim aos casais. Isso posto, o que nós vamos ver com a graça do Senhor? Nós temos 4 coisas para vermos, 4 proposições. Eu vou citá-las por uma questão didática e depois nós vamos discorrer em cada ponto que aqui for anunciado. A primeira coisa que vamos ver é que o casal necessita de ser cheio da palavra. A segunda coisa que veremos é que o casal sabe, ou seja, porque ele é cheio da palavra, instrui-se e aconselha-se mutuamente. Em terceiro lugar, veremos o casal sábio faz tudo focado em Jesus. E, em quarto lugar, veremos que o casal sábio, na verdade, eu estou lendo o quarto, vou ler o terceiro. O casal sábio vive em graciosa adoração. Então, vou repetir os 4 pontos. O casal necessita ser cheio da palavra, o casal sábio instrui-se e aconselha mutuamente, o casal sábio vive em graciosa adoração e o casal sábio faz tudo focado em Jesus. Tudo bem? Aqui quero dizer para vocês o seguinte: se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode me interromper, não tem problema. É só levantar a mão, faz a pergunta e eu estou aqui disposto a
responder caso eu saiba responder. Então, vejamos, vamos ao detalhe. Em primeiro lugar, o casal necessita o quê? Ser bem claro isso. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja e certamente aos casais: habite ricamente a palavra de Cristo. Habite. É isso mesmo. O que isso quer dizer? Literalmente, equivale o ser cheio, habite ricamente, vós, a palavra aqui, ser cheio, ser possuído. Daí, o que quer dizer? Ser cheio, a ponto de a palavra estar, como alguém já disse, no controle de tudo. A semelhança de nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus, ele vivia cheio da palavra. O Senhor Jesus vivia cheio da palavra porque ele, desde cedo, aprendeu. Seus pais ensinaram desde a sua mais tenra idade exatamente a palavra, e ele, como filho do Deus vivo, mas se tornou homem também, Jesus Cristo homem, ele sabia e se alimentava da palavra. A ele se aplica o que o salmista, no Salmo 119, ele disse: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então, não tenhamos dúvida, o Senhor Jesus, ele era guiado, movido pela palavra de Deus. Por isso, o salmista Davi, e isso se aplica ao Senhor Jesus, ele teve um momento que ele diz assim, no Salmo 119, versículo 103, ele diz assim, olha, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Daí, ele mesmo também dizia, o salmista Davi, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tão cheio ele era que ele chegou a dizer, e no Novo Testamento, dizer o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês sabem o seguinte, que a boca fala de quê? Do que está cheio o coração. Vamos imaginar um casal em que, em algum momento, eles se desentendem e aí um deles abre a boca e fala palavrão. Vocês acham que isso é impossível? Não, não é impossível. Mas por que aquela pessoa falou palavrão? Não estou dizendo que ela não é crente, mas ela está cheia de outras coisas. Ela fica ouvindo os colegas no trabalho, ela fica vendo na televisão, ela fica vendo naquilo que ela lê. Se ela pega um ônibus, ela vê. Ou seja, de tanto ouvir, se os vizinhos são vizinhos barulhentos que ficam colocando esses bregas da vida aí, e aí ela fica ouvindo e não se preocupa de fazer com que a palavra tome conta, tome o controle da sua vida. Resultado, se dá uma cutucada na pessoa, aí vem palavrão. Isso é tão certo acerca do Senhor Jesus, que nele habitava a palavra. Abram suas Bíblias, por favor, em João capítulo 12, e vejamos o que ele nos diz sobre essa questão tão importante, que é o fato de o casal ter necessidade de ser fortalecido, enriquecido pela palavra. Ele tem essa necessidade de ser cheio pela palavra. João capítulo 12, versículo 48, nosso Senhor Jesus disse o seguinte:
quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, olha só, mas o Pai que me enviou, esse me tem o quê? Prescrito, ordenado, o que dizer e o que anunciar. Antes de prosseguirmos, vejam bem, o Senhor Jesus está dizendo que as suas palavras são as palavras que o Pai lhe dava. E que ele não fazia nada, nem dizia nada, se não fosse prescrição do seu Pai. Daí, no versículo 50, ele diz: e sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Eu pergunto, se isso aqui se aplica ao Senhor, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e se ele, de fato, tinha apreço à palavra, a ponto de dizer que a palavra do Senhor era a sua comida, eu pergunto, o que dizer para nós? De fato, o casal, esposo e esposa, ambos necessitam de ser cheios da palavra de Cristo, que é a única maneira de nós sermos controlados pela palavra. Senão, vamos dizer coisas que não são agradáveis ao Senhor, porque o que está dentro de nós não é a palavra do Senhor. Vocês estão entendendo? Então, um casal, para ser bem-sucedido no seu casamento, tem que começar por aqui. Ser cheios da palavra de Cristo. Então, ao encorajar os irmãos por meio das palavras, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, o apóstolo está aqui dizendo que não há outra maneira de o crente ser e permanecer sábio, senão por ser controlado pela palavra de Deus. Quem é a pessoa sábia? Você pode ser doutor em ciências religiosas, você pode ser doutor em ciência contábil, você pode ser doutor em matemática, você pode ser doutor em todas as áreas da vida. Você vai ser considerado, olha, é um sábio, porque ele responde tudo que diz respeito à área dele. Mas você, se não for controlado pela palavra, você não é sábio. Querem a prova disso? Abram suas Bíblias. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. E vejam o que dizem os versículos 14 e 15. Fala assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Leiam comigo, por favor. Que podem tornar-te. Eu estou na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 15 agora. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, vários de vocês têm filhos ainda pequenos. Isso é bom.
Sei que é natural, muito natural, que os pais se esforcem para que seus filhos cresçam, intelectualmente falando, não é mal, não há mal nenhum nisso. Põe-nos em escolas as melhores possíveis. Se esforçam. Interessante, vocês podem fazer uma reflexão e vocês vão ver que as energias de pai e mãe são canalizadas para os filhos. Para o aprendizado dele, para a formação dele. Eu estou certo ou não estou? Mas pode ser que alguém faça tudo isso e tenha uma grande decepção, porque seus filhos não se tornaram sábios do ponto de vista bíblico. Sábios. Essas sagradas letras podem tornar-te sábio. Aí vem. Sabe qual é a maior sabedoria? A sabedoria das sabedorias é conhecer a Jesus. Essa é a sabedoria. E aqui me vem em mente uma ilustração que é engraçadinha, mas não tem nada a ver com o que nós vamos dizer no sentido espiritual. Um caboclo foi incumbido de conduzir um doutor numa trajetória no Rio. E aí o doutor, se cheio de si, perguntou: caboclo, você conhece a constelação? Você conhece as estrelas? Ele disse: não, doutor, não conheço não. Doutor, você sabe alguma coisa de ciências nessa área tal e tal e tal? Ele disse: não, doutor. O caboclo já estava tão humilhado. Aí veio um banzeiro. Vocês sabem o que é banzeiro? Veio um banzeiro, de repente veio um banzeiro. Aí o caboclo disse: doutor, o senhor sabe nada? Ele disse: não, caboclo, então você vai morrer sozinho. Ou seja, o doutor sabia muitas coisas, mas ele não sabia algo que podia livrá-lo da morte. Trazendo para cá, nossos filhos, nós mesmos podemos saber muitas coisas, mas se não formos sábios quanto a Jesus, que é a sabedoria, nós não teremos de ouvir outra coisa senão aquilo que o Senhor diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, nosso primeiro ponto é esse. O casal necessita de ser cheio da palavra. E aí, a pergunta vocês vão responder: para quê? Para que eles se tornem... Eu quero ouvir em uníssono. Para que o casal seja sábio, com essa sabedoria aqui. Há alguma pergunta? Antes de vocês fazerem a pergunta, eu vou dizer: vejam bem como é uma desgraça quando uma pessoa, um crente, casa com um não crente. Porque o não crente não é sábio quanto ao que nós estamos dizendo. Ele não sabe, por exemplo, que é algo fantástico, gracioso, maravilhoso, num domingo estar onde nós estamos, juntos, a casa de Deus, que somos nós que cremos no Senhor Jesus. O não crente não sabe, não tem prazer quando se canta aqui Apocalipse, ao Cordeiro que foi santo. Isso tudo é enjoado para ele, ele não tem prazer nessas coisas, porque ele não é sábio. O não crente não conhece as Escrituras, não sabe que existe um Deus e que ele pedirá contas de todas as seus atos, todas as suas obras. Mas aí ele casa com uma mulher crente, coitada dela. Quantas vezes, estou falando se ela for crente e ele não, quantas vezes ela vai chorar: oh, eu não quis ouvir o papai e a mamãe que já tinham dito que esse homem não era crente, não podia ser nada bom para mim. E resultado, ela vai amargar.
talvez ele se converta, mas enquanto ele não se converter, ela vai sofrer muito. Então, eu devolvo. Vocês querem fazer alguma pergunta? Habite ricamente em vós a palavra de quem? De Cristo. Toda a Bíblia tem a ver com ele. Ele é o Logos, a palavra de Deus. Como? Não tem timidez, não. Pode falar. Eu sou mais tímido que eu, não tem ninguém aqui. Mas estou aqui me esforçando, suando, a mão suada aqui, mas estou falando. Sim, senhor. Mas pergunta se o quanto ela sofreu antes. Esse negócio. Sabe o que a Bíblia diz? Como sabes a mulher que salvará teu esposo? Pode ser que não. E às vezes acontece de puxar para baixo o crente. Pois não, pastor Edberto. Sim. Isso, o pastor Edberto está fazendo aqui uma ilustração, uma história de alguém que queria questionar, não, porque eu caso com ele e depois ele se converte. É romantismo, né? E ele diz, olha, isso é uma exceção, esse negócio de alguém se converter, não sendo crente, casou com um descrente e depois se converte. Não há garantia. Mas o ponto não é esse. Agrada ao Senhor? Esse é o ponto. Não agrada ao Senhor. Não pode haver harmonia entre a luz e as trevas. Não tem como. Tudo bem? Estamos sobrevivendo? Estamos sobrevivendo, irmãos? Sim, sim. Bem, quando é que uma pessoa... É a pergunta na escola dominical. Quando é que uma pessoa se torna sábia e cresce mais e mais em sabedoria? Quando? Ouvindo as novelas da vida? Tendo amizade que a Bíblia diz, olha, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quando? Quando o casal, no caso aplicando a nós, é cheio de quê? Da palavra de Cristo. Tudo bem? A nossa querida que está nos ajudando. Diga de novo o seu nome, por favor. Giovana já é casada? Quer casar? Então já tem ideia, né? Se não é crente, olha, faz assim, nem morta. Faz assim, nem morta. Ela é sua filha, né? Giovana? Olha, quantos anos você tem, Giovana? Olha, uma criança. Ah, és tu. Não vou nem dizer mais nada, não. Olha, Giovana. E pior que eu gostei dele, olha. Mas Giovana. Ele é engraçadinho, né? Tudo assim. Eu disse, venha para cá hoje, venha de noite. Tudo bem, não se meta na vida dos outros, não. Deixa eu e a Giovana sozinha aqui, pronto. Mas, então, vamos em segundo lugar, ver que
o casal sábio, porque está cheio da palavra, instrui-se e aconselha-se como? Mutuamente. E aqui é bom para a gente ver esse assunto aqui. É comum os homens olharem para a Escritura e está certo olhar para eles estão certos a olhar para as Escrituras, e eles então pensam assim: as mulheres não têm nada para mim, a mulher não tem nada para me ensinar, eu sou o marido, eu sou cabeça. Será que é verdade isso? Ele é cabeça, mas ele não tem nenhum momento em que ouça a sua esposa? Nós homens somos assim terríveis, né? Nós homens somos assim, o machismo está dentro de nós. Faz parte do velho homem. Pois bem, o casal precisa se tornar sábio para que haja mutualidade em termos de instrução, de aconselhamento. É preciso isso. Uma vez cheio da palavra do Senhor, o casal estará apto, capacitado para ajudar-se, o casal, mutuamente. Irmãos, eu vou dizer para vocês, eu teria me dado melhor na vida se eu ouvisse minha esposa como ela já tem dito. Lá na igreja, eu sou muito assim, dado e tal. Ela chega para mim e diz assim: meu filho, você está dando muita asa para essa pessoa. Por exemplo, eu encarnei lá no... Se ela visse eu com... Você não conhece nada do Sérgio, tá? Eu chamei ele, senta aqui, Sérgio, tá? Porque eu já sabia a situação dele. Gostei dele de graça, né? Ele é uma simpatia. Se ela visse, ela dizer: olha, daqui a pouco você está fazendo ciúme dos outros. Eu me passei para o Mateus, gostei tanto do Mateus. Aí eu queria estar com o Mateus do meu lado. Tá? E às vezes já me dei mal, irmão, porque não ouvia a minha esposa. Eu sou pastor, mas ela está certa. Você já, pastor, o senhor concorda comigo, pastor Cídio também, pastor Iberto, que a gente leva muito tempo tentando resolver questões por causa de ciúmes. Ciúme. Ah, fulano canta, tem mais vez para cantar do que eu. Ah, isso aqui. A mulher tem o que dizer. Tem. E a gente sabe que tem. Pois bem, é necessário que haja esse saber bíblico. Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 15, por gentileza. Romanos capítulo 15. O apóstolo Paulo fala aos romanos acerca deles mesmos. É da igreja, está falando para a igreja. Ele disse assim, olha: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o quê? Conhecimento, portanto, aptos, capacitados para vos admoestar. É a mesma palavra que é usada em Colossenses, como nós estamos vendo. Para vos admoestar uns aos outros. A palavra aqui em Romanos, eu estou agora considerando Romanos capítulo 15, versículo 14. A palavra aqui, no original, o significado dela é conhecimento. No original, segundo Strong, significa, em geral,
inteligência, entendimento, ou seja, sabedoria moral. O mundo não sabe o que é isso. O mundo não tem conhecimento, não tem sabedoria moral. Sabedoria moral, tal como é vista em uma vida correta. Quão importante é isso? Então, um casal precisa ter esse conhecimento, essa sabedoria moral, para que distinga entre o bem e o mal, para que discirna o que é bom e o que não é. Vocês sabem que há uma diferença enorme entre o que é bom e o que é agradável. Eu pergunto, o que é bom sempre é agradável? Vou perguntar de novo. O que é bom é sempre agradável? Não. O que é agradável é sempre bom? Vou perguntar de novo, porque só tem duas vozes. O que é agradável é sempre bom? Não. Por exemplo, um refrigerante famoso, pretinho, que a propaganda é assim, é isto aí, que fazem muita propaganda. É agradável ou não? É geladinho, então, como é agradável, mas não é bom. Porque não faz bem à saúde, mas é agradável. Então, o casal sábio, ele discerne o que é bom e o que é agradável, entre um e outro. Por isso que, às vezes, os filhos ficam chateados, porque os pais discernem que determinadas coisas não são boas para eles, conquanto sejam agradáveis. Eu me lembro, minhas filhas, elas já tinham entrado na faculdade, as duas ao mesmo tempo. Aí um dia chega lá comigo, papai, o senhor deixa a gente ir para o Estúdio 5 jogar boliche com os colegas? Eu disse, não, pai, são os meninos da faculdade. Não. Aí eu fui ver a razão, eu disse assim, me diga, esse boliche é um programa da universidade? Não. Esse boliche que vocês estão querendo ir tem a ver com a faculdade de vocês? Não. Não, filhas, não vão não. Não vão não. Chorar. Não vão. Chorar. Ou seja, o boliche, para mim, ele pode ser agradável, mas não é bom. Então, hoje elas me agradecem. Agradecem a mãe dela, porque a mãe estava comigo. Não vão. Mas é preciso o quê? Discernir, ter sabedoria, para ver o que é bom e o que não é. E ter firmeza, porque senão a gente quer agradar que nem a neta. Meu neto pula na cama, o pastor Edberto diga, pula na cama, pula, e a gente acha graça. E não tem nada de graça nisso. Olha o estrago que esses meninos fazem. E a gente gosta, porque é neto, né? Neto parece que tudo pode. Então, vamos lá. Vamos ver que a Escritura mesma fala que a mulher pode instruir, sim, seu marido. Por isso nós vemos lá no Provérbio, melhor dizendo, abram suas Bíblias em Provérbio, capítulo 31, e vejam uma mulher sábia que aconselhava o seu marido. Vejam o que diz Provérbio, capítulo 31, versículo 26. Vamos ler juntos, por favor, daquela mulher virtuosa. O que está escrito aqui? Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. É aquela mulher. Por isso que o Senhor diz que aquela mulher seria louvada porque ela temia o Senhor. Mas há um exemplo bíblico do Antigo Testamento, e eu estou trabalhando com o Antigo Testamento, porque se alguém pensa assim que
o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, está equivocado. Olha um exemplo concreto de sabedoria, prudência e bom senso de uma mulher em relação a essas questões que estamos vendo. Abram suas Bíblias em primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Eu vou falar um pouco antes de ler o versículo 25 para vocês entenderem melhor. Abigail, já ouviram falar dela? Ela tinha um marido, o marido dela era, como é o nome dele? Nabal. Não pergunte a mim por que Abigail casou com Nabal, que eu não sei. Não me pergunte isso. Ah, foi imposição dos pais dela? Não sei, a Bíblia não diz, mas uma coisa a Bíblia diz, que Abigail era uma mulher sábia. E Davi estava refugiado, fugindo de Saul. Ele andava com cerca de 600 homens, fugindo. E eles estavam com fome. Então Davi pediu auxílio a Nabal, que tinha recursos, muitos recursos, para suprir a necessidade de Davi e dos seus homens. Nabal se recusou a ajudar Davi. Davi ficou indignado e resolveu matar todos os do sexo masculino da casa de Nabal, até os servos dele, e a dizimar. Agora vamos ler o texto, versículo 32. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 32. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, porque ela intercedeu pedindo a Davi que não fizesse aquilo. Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E essa é a palavra de Davi para com Abigail. Bendita seja a tua prudência, ou seja, bom senso, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Uma pergunta, irmãos. Abigail instruiu ou aconselhou o rei Davi? O que vocês me dizem? Vou perguntar outra vez. Abigail instruiu o rei Davi? Vocês não viram isso, não? É só ler, mais uma vez, o versículo 35. Vamos ler juntos? Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Aconselhou, em outras palavras, a não se vingar, porque a vingança pertence a Deus. Ela aconselhou ou não ele? Sim. Então, irmãos, a instrução, o aconselhamento
é bíblico e também pode a mulher ser sábia para aconselhar seu marido. O que não convém é uma mulher casada aconselhar o marido dos outros, da outra. O marido da outra. Aí que não convém. Não, aí não convém. Não dá certo isso, não. Mas ao seu marido, convém. Tudo bem? Eu espero que os homens não fiquem chateados comigo, né? Porque é assim mesmo. Provérbios 15, 22, 24 diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Para o sábio, ao caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Portanto, quão importante é que o marido saiba dar resposta adequada à sua esposa, e quão importante é que a esposa saiba dar resposta adequada ao seu marido. Por isso o apóstolo Paulo diz no outro lugar: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tudo bem? Tudo bem, irmãos? Vou perguntar de novo. Tudo bem, irmãos? Sim, tudo bem. Felizes os casais que, por abraçarem a palavra do Senhor, tornam-se sábios, sabedoria que os leva a mutuamente se instruírem e se aconselharem. A minha esposa, ela é quase 16 anos mais nova do que eu, mas como é sábia. Você já pensou? Uma menina, uma criança, chega para o velho e diz: meu filho, assim não. Tem gente que não entende, né? Você vê que, não sei se estavam aqui, eu sento, passa um não sei o quê, sento à mesa, ela vem, me serve, coloca uma coisa assim. Se ela colocar muito, eu como muito. Se ela colocar pouco, eu como pouco, porque eu como a dosagem que ela der. Olha a barriga como já está aqui, de tanto tomar açaí nesse lugar. Ela não vê, aí eu que coloco açaí, pronto, lá vai. Alguma pergunta? Pastor, eu estou decepcionado com os meus alunos dessa manhã. Poucos estão fazendo perguntas. Podemos prosseguir? Porque não tem nem muito tempo, né? Vamos lá. Terceiro lugar. O casal sábio vive em graciosa adoração. Já está aí? Leia aí, por favor. Irmãos, vocês têm experiência disso. Eu estou num problema, aí eu digo: minha filha, eu estou aqui, situação, o irmão fulano de tal está preocupado comigo, está com dificuldade. Depois eu vou falar sobre isso, né? E eu preciso ficar de bem com ele. Aí ela diz: meu filho, você já pensou? Vocês são tão amigos. Não pense assim dele. A história mostra que ele não é capaz de fazer isso. Aí, é mesmo, né? Aí o que acontece? A alegria do coração vem, a paz, a alegria. Aí a gente canta: esta paz que eu tenho em minha alma. Vocês conhecem esse canto? Não é porque tudo me vai bem. Vocês não sabem, não? Vocês não cantam? Esta paz que sinto em minha alma
é porque eu olho ao meu Senhor. Só vocês. Não olho as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Não olho as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Gostei desse coral. Tá aí, vocês cantam mais do que perguntam. Irmãos, quando há essa sabedoria, fruto do ser cheio da palavra do Senhor, o casal vive em graciosa adoração. Paulo diz, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão. Interessante, né? E é isso mesmo. Ninguém que esteja angustiado vai cantar. Aliás, a Bíblia não recomenda isso, pelo contrário, a Bíblia diz assim, olha, tem alguém sofrendo? Faça oração. Tem alguém alegre? Cante louvores. Essa é a ordem bíblica. Tiago, no capítulo 5, fala isso. Aliás, cuidado, hein? Na hora de visitar uma pessoa, vai lá no enfermo, está lá um sujeito lá na cama, e diz, ei, fulano, fique alegre, fulano, você é crente, o Senhor ama você, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Miserável, não é você que está assim, ele que está doente. Então essa história de, vamos cantar um cântico, você tem que deixar ele que vai dizer assim, olha, eu estou assim, mas eu quero adorar o Senhor, eu quero louvar o Senhor. Aí sim. Mas você, bonzinho, sem nenhuma dor, vai lá no leito da pessoa e exigir que ela cante, não faça isso, porque não é sábio. Estão ouvindo, irmãos? Olha, uma instruçãozinha de quebra aqui para a gente. Tá. Mas, quando se está liberto, alegre, devemos sim ser cheios. Que lá, doce lá é aquele onde há sabedoria espiritual. Que suas vozes expressem a grandeza do Senhor. Que suas vozes expressem os louvores de natureza bíblica. Que seus louvores sejam permeados de gratidão. Mãe, o que a senhora está tão alegre assim cantando? Ela está lá na panela e diz assim, está tudo bem, meu filho, tudo bem. E aí? A diferença, porque ela está alegre, porque ela é uma mulher sábia, é um marido sábio. Já pensou o marido sábio, irmão? Ele chega em casa e aí ele diz, e aí, como foi seu dia, minha filha? Já deu um cheirinho, né? Como foi seu dia, minha filha? Foi bem, tudo bem. Aí eles precisam ajudar e fazer alguma coisa. Você pode, se quiser, faça a mesa. Aí ele faz a mesa e tal. Aí ele senta e aí eles agradecem ao Senhor. Ele come. Aí depois diz assim, muito obrigado por esse banquete. Irmão, se você não faz isso todo dia na sua casa, você está em dívida comparado com sua esposa. Agradeça cada refeição, agradeça a roupinha, lavadinha, passadinha, miserável, seja feliz, seja sábio. Olha o que eu estou falando para vocês, homens, hein? Falo com temor, mas as irmãs vão ficar tão alegres quando elas ouvirem você dizer assim, olha, muito obrigado por esse banquete. Banquete matinal, banquete na hora do almoço, banquete na hora do jantar e na hora de dormir. Tchau, princesa, tchau, princeso. E aí, dormir em paz. Vocês estão pensando que eu estou falando alguma coisa que não é para se praticar? É para se praticar, sim. Louvor, é isso. Por último, o casal sábio, eu estou falando isso porque meu relógio já avançou aqui, tá, pastor? Por isso que eu estou aqui para não ter problema. 5 minutos antes, né? Que toca. O casal sábio
faz o quê? Tudo focado em Jesus. E tudo que fizerdes, leiam comigo, por favor. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, vejam que tudo gira em torno de nosso Senhor Jesus. Primeiro, o casal precisa ser cheio de quem? Da palavra de quem? Dele, de Cristo. Segundo, o casal sendo sábio, eles vão se instruir uns aos outros, se aconselham mutuamente com a palavra de Cristo. O casal sendo sábio, eles vão ser cheios de gratidão. E aqui nos dá como é que deve ser feito. Seja em palavra, seja em ação. Ou seja, primeiro, o casal fala e age. O casal, leu comigo, o casal fala e age de acordo com o Senhor. Diz aí, tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor. Como é isso? O pensamento aqui, irmãos, tem a ver com andar com o Senhor. Que diz respeito ao que Paulo disse da sua experiência. Cristo vive em mim. Está lá em Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, tão cheio da palavra, se estivermos tão cheio da palavra, a sabedoria nos tornará como o Senhor. E vamos fazer tudo focado nele. E é isso que vemos na Bíblia de modo prático. De modo prático. Por exemplo, planejamento para a igreja, da igreja. Vamos estar fazendo atividades da igreja. Tudo tem que ser feito no Senhor. Paulo diz assim, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Ou seja, Paulo planejava, mas em conformidade com o Senhor, no Senhor. Espero, porém, no Senhor, mandar-vos Timóteo. Nos planos gerais, eu falei aqui nessa semana, irmãos, nós precisamos nos vigiar para não sermos parecidos com o mundo. Falo com temor. O quê? Em que sentido? Olha, hoje à noite nós vamos ter a palavra tal, assim, a mensagem vai ser assim. Espera aí, como é que a gente deveria dizer? Se o Senhor quiser, hoje à noite ouviremos a palavra tal. Isso é Bíblia? Isso é estar focado no Senhor. Então, quem diz isso é o Tiago, apóstolo Tiago, quando diz assim, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Ele diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã, ou seja, o futuro, seja 5 minutos daqui a 5 minutos, 10 minutos, um ano, seja lá o que for, qual for o tempo. E ele pergunta, o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ora, no modo de honrar os líderes fiéis, diz assim, recebei, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse. Nas orações, disse o Senhor, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Ou seja, nós precisamos sempre estar focados nele. Nas saudações, irmãos, eu gosto de ver Boaz. Você lembra de Boaz que casou com quem?
Ruth, Boaz, a relação dele com os servos dele, com os empregados dele, era uma relação no Senhor. Olha o que diz aqui em Ruth, no capítulo 2, versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Interessante. Dessa maneira, o casal sábio vive focado no Senhor, pelo que tudo gira em torno do Senhor, até mesmo as pequeninas coisas do dia a dia. E tudo que fizer, diz assim, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor. Então o casal age e fala de acordo com o Senhor, que implica pensar concordemente no Senhor, como veremos, se o Senhor quiser, daqui a pouquinho. É a nossa experiência? Precisa ser. A letra B. O casal é sempre grato pelo Senhor. Aqui chegamos ao ápice de toda adoração. Dando por ele graças a Deus, Pai. Tudo deve girar em torno dele e gratidão, irmãos, por tudo. Gratidão. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Se queremos ter uma medida que possa nos ajudar a vermos a nossa espiritualidade, é quanto somos gratos ao Senhor. Olha, eu não vi bater. Você viu a campa tocar? Vocês viram? Eu não vi. Faltou sabedoria no meu ouvido. Ele disse que eu ouvi, porque se não me disse, olha, bateu. Aí eles entraram aqui e vão dizer, olha, aqui, ó, então abusou, passando do tempo, mas eu não ouvi a campainha. E eu disse ao pastor, cadê o tempo? Não tem campainha? Então, meus irmãos, graças ao Senhor por isso, porque nos deu essa oportunidade. Então, recapitulando, vocês vão dizer, só os alunos dessa classe. Recapitulando, vamos lá? Recapitulando. Não tem um slide só não para recapitulação? Olha só. Assim, tudo hoje já está assim, né? Então não vou recapitular. Bem, primeiro, o casal necessita ser cheio da palavra. Segundo, o casal sábio instrui-se e aconselha-se mutuamente. Terceiro, o casal sábio vive em graciosa adoração. Finalmente, o casal sábio faz tudo focado no Senhor. E aí, tudo bem? Os maridos estão aí dispostos a ouvirem suas esposas quando elas disserem alguma coisa? Olha, comer muito, a barriga cresce. É um bom conselho. E pode dar colesterol alto e outras coisas mais. E você pode viver mais. Isso é sabedoria. E, aliás, é bom não sermos glutões. Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor.